Existe uma fase, uma etapa, que todos que estão buscando uma mudança maior na sua vida passam por essa etapa. E é uma etapa muito difícil, é muito importante essa etapa porque é nela que muitos se definem. E infelizmente, grande parte das pessoas chegando nessa etapa desistem dessa mudança e acabam voltando para uma vida que ela já não se satisfaz mais, mas ela começa a desistir da ideia, da possibilidade de mudar. Eu gosto de chamar essa etapa de deserto. E eu vou te explicar por quê. Meu nome é Henry Wolff, sou psicólogo clínico e eu quero te ajudar a compreender melhor os dinamismos da sua própria psique no seu dia a dia, com a ajuda da psicologia analítica, da neurociência e do que a ciência tem de melhor para nos ensinar. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, porque eu vou te ensinar hoje a se localizar dentro desse deserto que você pode passar se você começar a buscar uma mudança ou se você já está passando, caso você esteja buscando uma mudança. Porque esse deserto acontece quando nós buscamos uma mudança que é profunda, que é real, ou seja, que não é superficial, que não, por exemplo, não se trata de uma mudança de um relacionamento para outro relacionamento que, por mais que sejam pessoas diferentes, carregam um mesmo dinamismo, ou seja, é a mesma coisa só que com pessoas diferentes. Ou então você está tentando só mudar um hábito, acrescentar um hábito, tirar outro hábito na sua vida, não. Eu estou falando de mudanças que realmente mexem com você ao ponto de fazer você questionar da sua própria identidade. Então esse tipo de mudança que é mais profunda nos coloca nesse deserto, porque esse deserto acontece quando nós já olhamos a nossa vida como algo que não faz mais tanto sentido assim, como algo que a gente quer mudar, a gente começa a reconhecer certos padrões que a gente quer deixar de repetir e nós também intuímos uma direção que faz mais sentido pra gente, ou às vezes até mesmo já visualiza aquela vida que você quer alcançar e que você sente que você seria muito mais feliz vivendo essa vida. Só que você ainda não consegue sustentar essa vida nova e ao mesmo tempo você não se sente encaixar nesta vida que você trouxe até aqui. Então você fica nessa transição, nesse nem lá, nem cá, e isso começa a gerar uma confusão tremenda, uma sensação negativa que faz com que muitos desistam de tentar atravessar esse deserto. Imagina comigo, você está no deserto, você está caminhando, você tem pouca água, você nem tem comida e você começa a duvidar se a direção que você está caminhando é a correta, se talvez não era para você ter ido pelo outro lado ou para aquele lado, você começa a ficar meio desnorteado e assim é a sensação que a gente passa quando nós estamos passando por essa mudança mais profunda, por esse deserto psicológico. E a chance disso acontecer ou já estar acontecendo na sua vida é muito maior do que você imagina. Na psicologia analítica nós entendemos isso como metanoia. Carl Jung trouxe como a primeira e a segunda metade da vida, onde na primeira metade da vida a pessoa vai se adaptando mais ao mundo e na segunda metade da vida ela se adapta mais a ela mesma. Quando ele trouxe esse conceito, Jung focou bastante também na idade cronológica mesmo. Ele dizia que até os 35 anos de vida a pessoa tende a focar mais no mundo e depois dos 35 anos de vida ela tende a focar mais em questões internas. Só que o mundo mudou bastante desde a época que ele trouxe esse conceito até hoje. E por exemplo, hoje com essas infinitas possibilidades que o digital nos entrega, nós temos muito mais acesso a coisas que estão fora da nossa bolha. E pode ser que isso aconteça muito antes dos 35 anos de idade, como também pode ser que a pessoa passe dos 35 anos de idade e muito depois ela vai entrar em contato com esses conflitos internos, onde ela percebe que a vida que até então ela viveu era uma vida onde ela mais imitava do que vivia. Ou pode ser até mesmo ser que a pessoa passe uma vida inteira sem nunca entrar em contato com esse tipo de conflito, que eu espero que você já esteja vislumbrando, pelo menos, se não vivendo esse deserto. Então, automaticamente, você não decide se você vai fazer isso ou não. Quando você nasce, você tem um software, um instinto que a natureza instalou em você, que te faz observar o seu meio e começar a imitar os hábitos, a incorporar as crenças, as visões de mundo daquele núcleo social no qual você nasceu. Cada um vai ter um núcleo social que pode se compartilhar com outros núcleos sociais ou não, mas você vai tentar automaticamente se adaptar neste meio no qual você nasceu e você vai percebendo instintivamente, inconscientemente, certas tendências da sua personalidade que são mais condizentes com as tendências das personalidades das pessoas que estão ao seu redor e você começa a fortalecer, a estimular mais essas tendências e a reprimir outras que são incompatíveis com este núcleo social no qual você nasceu. Então
Então essas tendências que você vai reforçando, estimulando, desenvolvendo, vai construindo algo que se chama na psicologia analítica de persona, ou seja, uma máscara. Persona do latim é máscara, que vai te permitir participar desse teatro social, né? Porque a natureza entende que nós, os seres humanos, somos uma espécie que tem muito poder, mas ao mesmo tempo este poder acontece quando nós estamos em grupo. Uma pessoa isolada no meio da selva tem muito pouca chance de sobreviver, então ela automaticamente, quando nasce, vai tentando se adaptar ao grupo para ser inserida, aceita, validada nesse meio e impedir, ou pelo menos diminuir as chances de que ela seja rejeitada. Então ela automaticamente vai tentando ali unir os seus esforços para imitar e ser validada nesse grupo, e ela vai criando todo um estilo de vida, ela vai criando visões de mundo que ela pensa que são dela, mas na verdade ela absorveu dos outros, do mundo. E aí vai chegar um momento em que aquelas partes dela que são dela, mas que permaneceram em um estado embrionário, não germinaram, não se desenvolveram, porque não tiveram um espaço psicológico, não tiveram estímulo, não tiveram energia aplicada nisso suficientemente para desenvolver. Então eles permaneceram ali como uma sementinha, mas que começa a querer germinar. E são certas características nossas, certas particularidades que não necessariamente têm a ver com o mundo, mas que têm a ver com você. E elas começam a cobrar, e você começa a sentir, não, talvez essa vida que eu esteja vivendo, por mais que eu esteja acostumado com isso, por mais que as pessoas com as quais eu vivo já estão acostumadas também com isso, mas talvez exista uma vida que faça mais sentido para mim. Eu consigo perceber que eu posso viver mais do que isso, ou outra coisa que não isso. E como eu dizia, hoje com o mundo digital você tem mais acesso a coisas que são fora da sua bolha. Então isso se torna mais intensificado, porque antes a gente ficava numa bolha que era muito custoso você começar a pensar diferente dessa bolha. Hoje nós temos acesso a várias bolhas diferentes e a gente percebe que existem várias formas de viver. Só que ao mesmo tempo o digital pode, através do algoritmo, só fortalecer esse tribalismo onde você só enxerga a sua bolha, sua bolha, sua bolha, e deixa cada vez mais enrijecido a sua plasticidade mental, onde a sua possibilidade de pensar diferente diminua cada vez mais. Mas se você decide ouvir essa busca por um sentido maior, que chega como um chamado para uma aventura, porque você vai ter que abandonar esse terreno do conhecido, e por mais que seja algo que vem de dentro, é desconhecido, então dá medo, porque o seu cérebro, por mais que ele queira a felicidade, o que ele busca nos fatos é segurança e não felicidade. E a previsibilidade é um dos maiores indicativos de segurança, você conseguir prever o que vai acontecer, então seu cérebro sempre vai se apegar naquilo que ele já conhece, repetindo os mesmos padrões, por mais que você não goste mais desses padrões, e quando você começa a entrar num terreno desconhecido, vai ter uma parte sua que vai tentar te puxar de volta pro conhecido, porque é previsível. Mas então você começa a sair desse ciclo e começa a abrir espaço para essa outra vida, parando de procrastinar aquilo que é importante para você, mudando a forma que você se posiciona nos seus relacionamentos, tentando se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente, enfim, você vai buscando essa vida que é mais significativa para você, mas você ainda não consegue sustentar essa nova vida, e ao mesmo tempo você já não se encaixa mais naquela, então você fica nesse deserto onde muitas pessoas começam a se sentir confusas, elas pensam, eu agora estou tentando mudar, eu já não sei mais se eu estou indo na direção certa, antes fazia muito sentido, mas agora que eu comecei parou de fazer tão sentido, eu estou nesse deserto, entende? E aí você começa a olhar aquela antiga vida e por mais desconfortável que estava sendo, era funcional até certa medida, né? As pessoas já te aceitavam desse jeito, você já tinha toda uma vida que foi construída com esse modo de funcionamento, então você começa a ficar tentado a voltar. Então eu quero te dar 3 dicas nesse vídeo para você não ser sabotado pelo deserto, para você conseguir atravessar esse deserto e se encontrar com essa terra prometida, que é uma vida que seja mais significativa para você. Primeiro, não interprete o desconforto como fracasso. Não seja escravo do seu conforto. Mudar dói. Primeiramente, você tem que abandonar estes ciclos e entrar no terreno desconhecido. Isso naturalmente vai ser desconfortável para o seu cérebro, porque você vai estar saindo do previsível e entrando no imprevisível. Você perde as suas referências, os seus parâmetros. Você começa a ficar confuso se você está avançando na direção certa ou não. E isso começa a gerar uma confusão
em um desconforto. Então não permita que esse desconforto seja um elemento que vai definir a sua volta ou a sua desistência dessa mudança. Não seja escravo do seu desconforto. É claro que isso tem que ser interpretado muito conscientemente, porque eu não quero que você pegue essas palavras. Tem algum animal passando por ali. Eu não quero que você pegue essas palavras para alimentar um certo masoquismo, onde você vai se submetendo a uma vida que faz você sofrer, e por você achar que o desconforto não tem que ser um elemento que te faça mudar de direção, você continua sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu estou aqui falando isso para que você aplique no caminho que te leve em direção a uma vida que seja significativa para você, e não uma vida que você está tentando viver porque você viu fulano de tal vivendo e você está mais uma vez imitando. Antes você imitou o seu núcleo social, agora você está vendo outro núcleo social, outro estilo de vida de outra pessoa e tentando imitar outra pessoa, caindo no mesmo erro, entende? Aí você começa a se forçar, se forçar, se forçar, e isso aqui mais acontece hoje em dia, infelizmente, né, com muitos coaches que tentam imprimir um estilo de vida em você, só que não é a vida que faz sentido para você. Eu estou falando para você que quer viver a sua vida, desenvolver a sua particularidade, né, a sua individualidade. Então, quando você está nesse caminho, você está sendo fiel a você mesmo, você tem muita sinceridade e honestidade com você mesmo, não permita que o desconforto seja um elemento que te faça desistir dos seus projetos. Segundo, não volte para a sua antiga prisão, para o seu antigo estilo de vida, só porque é familiar. É interessante que no Antigo Testamento da Bíblia, quando Moisés foi resgatar aquele povo que era escravizado pelo Egito e foi levar eles para a Terra Prometida, eles passaram por esse deserto. E aí chega um momento que eles começam a duvidar do Moisés, duvidar dessa Terra Prometida, e eles começam a pensar, será que não é melhor a gente voltar para o Egito? Porque por mais que a gente estava sendo escravizado lá, por mais que nós éramos maltratados lá, por mais que nós comíamos restos de cebola e coisas nada a ver, era melhor do que esse deserto, que a gente não tem nem certeza se a gente está indo para algum lugar ou não, e era aquela cebola que era um resto de comida, era até mais saboroso do que esse maná que desce dos céus para nos alimentar, que é meio insosso, por mais que venha dos céus. Então, psicologicamente, esses trechos nos mostram esse processo universal que todos nós que estamos passando por uma mudança mais significativa, tentando sair de uma escravidão do mundo, do sistema, onde nós imitamos e não vivemos a nossa vida como nós realmente queremos viver. E vamos começando a buscar uma terra prometida, ou seja, uma vida mais autêntica. Passamos por esse deserto e começamos a ficar tentados a voltar para a prisão, para a escravidão, só porque é familiar. Ou seja, se você está tentando buscar uma mudança e perceber dentro de você uma tentativa, ou um impulso, ou uma cogitação de querer voltar para trás, de querer desistir desse projeto, dessa tentativa de mudança, só porque aquilo era o que você já conhecia, só porque aquilo já era a forma que as pessoas te reconhecem, não faça isso, não deixe que isso seja um elemento decisivo. Agora, se você for refletindo com muita cautela, for meditando e realmente perceber que esse não é o caminho, você vai percebendo através de acertos e erros, você vai afunilando o caminho, tá? Agora, você desistir só para voltar para o familiar, não faça isso. E essa tentação, digamos assim, vai acontecer. Então já estou te precavendo. Quando vir o impulso de querer voltar para a prisão só porque ela é familiar, não faça isso. E terceiro, construa pequenos sinais de uma nova identidade. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero ser mais produtivo. Mas isso é meio abstrato, percebe? E você já está nessa confusão do deserto. Então foque em alguma coisa que é concreta e que é realizável hoje. Ao invés de quero ser mais produtivo, o que eu posso fazer hoje que me aproxime disso, que é a produtividade que eu quero alcançar. Por mais que é o que eu quero alcançar está muito longe, mas o que eu posso fazer hoje que me faça dar um passo, por mais tímido que seja esse passo, mas que é um passo que me aproxima dessa direção, seja ler um capítulo de um tal livro, seja fazer um estudo de tal coisa, seja trabalhar um pouco mais naquilo, enfim. Ou então a pessoa pensa, não, eu vou me posicionar diferente dos meus relacionamentos, tá? Isso é uma coisa abstrata, né? Isso é a terra prometida. Qual que é o passo que você vai dar no deserto hoje? Você precisa caminhar no deserto, porque por mais que enquanto você caminha, você não tem clareza se você está indo na direção certa, se você parar, é de certeza que você morre. Então, ao invés de ficar focando em ser uma pessoa diferente nos seus relacionamentos, pensa como que você pode agir hoje diferente, o que você pode parar de fazer hoje, parar de buscar companhia por causa disso, de uma carência, ou então parar de acertar
tal coisa, quando a pessoa invade meu limite hoje, ou então começar a trazer essa sinceridade, mostrando o meu verdadeiro lado para a pessoa que está do meu lado, ou para a pessoa que vai chegar do meu lado a partir de hoje. Ou seja, foque em coisas concretas para que você dê pequenos passos concretos nessa construção da nova identidade. Então esse deserto que é abstrato vai se tornando passos. Eu tenho certeza que com essas 3 dicas que eu te dei nesse vídeo, você vai transformar o seu deserto em algo muito mais atravessável. Então se você está no deserto, se você sente que você está vivendo isso que a gente estava comentando aqui nesse vídeo, se alegre, porque isso é um sinal de que você está saindo de uma vida medíocre, que você está tentando viver uma vida mais significativa para você, que você está saindo desse modo de mera sobrevivência que a grande maioria, infelizmente, vive. Mas não crie essa expectativa de que você vai chegar na Terra Prometida sem atravessar no deserto. O deserto ele é importante, ele é necessário, ele vai te ajudar a desenvolver um critério próprio que nenhuma outra coisa te permitiria desenvolver de tal forma. No deserto você sim vai cometer erros, você sim vai acertar, mas acertar mal feito, e esses erros e esses acertos mal feitos não vão ser motivos para você voltar para o ponto zero e desistir, mas que eles sejam motivos para que você afunile cada vez mais a sua convicção. Quase que a câmera cai, mas eu não deixei. E essa convicção vai sendo esse critério, onde você sabe o que não deve ser feito e você sabe como fazer bem feito, porque você já agiu. Isso é muito melhor do que você não tentar e você passar toda uma vida e no final dela se perguntar se não valeria a pena você ter tentado mudar. Mande esse vídeo também para uma pessoa que pode estar passando por esse deserto e quem sabe isso não possa virar uma luz para ela atravessar isso com mais clareza. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, porque eu espero que a gente possa gerar aqui uma união, uma colaboração, onde nós tornemos essa mudança, ou essa vida mais significativa, mais fácil e mais realizável, porque sim, vale a pena. Até a próxima.